Olá, vamos para a nossa primeira aula do curso Matemática Financeira com HP12C e Excel. A matemática financeira é a ferramenta para tomadas de decisões financeiras. Qualquer coisa que envolve dinheiro, qualquer decisão que envolve dinheiro, é muito importante a gente utilizar corretamente os conceitos da matemática financeira, para a gente buscar as melhores decisões. A matemática financeira é a área da matemática que cuida do valor do dinheiro no tempo. Isso é fundamental, porque é claro que o dinheiro tem valor no tempo. Né? Um capital que você utiliza, que seja na compra de ações, ou que seja na construção de um empreendimento para venda, esse capital ele tem custo. Nós temos que também cobrar o custo do capital investido, né? Um capital que você utiliza na empresa para comprar máquinas e equipamentos, esse capital, é claro que ele tem custo, né? Então, por exemplo, é muito comum em empreendimentos quaisquer, que sejam imobiliários, por exemplo, a pessoa vai fazer o levantamento, ela viu que gastou 3 milhões para fazer o empreendimento e fez a venda de 5 milhões. Então, ela teve um lucro de 2 milhões. Ora, esse lucro é chamado de lucro operacional. Né? Ele não serve para as nossas análises, porque normalmente primeiro gasta-se o dinheiro, né? Primeiro emprega o dinheiro e depois recebe. Então, esse dinheiro que foi empregado, ele tem valor no tempo. E é fundamental que a gente saiba calcular o chamado lucro econômico. O lucro econômico leva em consideração o capital investido, o custo do capital investido, porque é claro, né, que o dinheiro tem valor no tempo. Na prática, para que serve a matemática financeira? São várias aplicações. Por exemplo, elaborar e analisar um plano de financiamento. É fundamental nós entendermos um plano de financiamento. Às vezes, né, nós precisamos de fazer uma venda financiada, então é importante nós sabermos elaborar esse plano de financiamento. Ou então, para adquirir algum bem financiado. É fundamental que a gente saiba entender esse plano de financiamento, né? Ou então fazer um financiamento bancário, por exemplo. Então, em qualquer plano de financiamento, é fundamental que nós saibamos separar juros e amortização. Né? Juro é o aluguel do dinheiro e a amortização é o valor do pago do capital. Então, é fundamental que a gente entenda essas planilhas de financiamentos até para a gente saber decidir qual é o melhor financiamento entre vários. Muitas pessoas acham que o melhor financiamento é aquele que você vai pagar menos. Mas isso não necessariamente é verdade, porque você vai pagar de maneiras diferentes, com prazos diferentes. Né? Nós analisamos, comparamos financiamentos pela sua taxa de juros. Um financiamento que tem menor taxa efetiva de juros é o financiamento mais adequado, é o financiamento que tem menor custo. Uma outra aplicação é analisar a viabilidade de propostas comerciais. Toda hora nós recebemos propostas de pagar de várias maneiras, ou então receber alguma coisa de várias maneiras diferentes. Nós temos que optar por qual é a proposta mais viável. Então, em toda negociação comercial, é importante
que a gente conheça bem os conceitos da matemática financeira, para a gente não levar prejuízos, né? Uma outra aplicação importante é a renegociação de dívidas. Às vezes nós precisamos de fazer uma renegociação de dívidas, seja para a gente, seja para a empresa, ou seja para pessoas próximas a gente. Então, para a gente aprender a renegociar dívidas, nós temos que entender como que funciona um plano de financiamento, saber elaborar a planilha, né, de um financiamento. Por exemplo, vamos supor que foi feito um financiamento de um bem em 50 meses e a pessoa já pagou 20 parcelas. Quanto que ela está devendo? Né? Quanto que a pessoa já amortizou do capital? Quanto que ela pagou de juros? É a planilha do financiamento que vai nos dizer. Aquilo que a pessoa já pagou de juros, isso não importa na renegociação. Por quê? Porque juro é o aluguel do dinheiro. O importante é quanto que ela já pagou do capital. E essa informação é fundamental e a partir dessa informação, né, de quanto que já amortizou, é que a gente vai fazer a renegociação correta. Né? Mesmo, por exemplo, você vai comprar um equipamento que já está financiado, você vai assumir um financiamento. Ora, é importante entender como que funciona esse financiamento, quanto que a pessoa já amortizou, quanto que ela pagou de juros, qual que é o saldo devedor. Tudo isso é fundamental para a gente negociar com mais segurança. Né? Uma outra aplicação, calcular a taxa efetiva e a taxa real de juros de um financiamento. A taxa efetiva de um financiamento é a taxa com todos os custos considerados, não só os pagamentos dos juros, mas se vai fazer um financiamento, você tem outros custos de reciprocidade bancária, então é muito importante a gente levar em consideração todos os custos. Aí sim a gente calcular a taxa efetiva de juros do financiamento. Né? E também, se você quiser calcular a taxa real de juros de um financiamento ou de um investimento, essa taxa real é a taxa descontada à inflação. É fundamental a gente saber fazer esses cálculos, né? Porque o que importa é a taxa real de juros, porque a inflação é a correção monetária do dinheiro, né? Se você um investimento e ganhou só a inflação, você não ganhou nada, só corrigiu o dinheiro. Né? Uma outra aplicação importante é analisar a viabilidade econômica de um projeto de investimento. Né? É por meio da matemática financeira que nós vamos analisar corretamente a viabilidade econômica de um projeto, como eu disse no início. Né? A gente, por exemplo, faz um empreendimento imobiliário, ele custou 3 milhões de reais, que né, os investidores gastaram 3 milhões de reais nesse projeto imobiliário. E quando foi vender, venderam por 5 milhões. É claro que eles gastaram esses 3 milhões antes de receber os 5 milhões. Então, o dinheiro tem custo ao longo do tempo. Então, nós temos que calcular o lucro econômico. E o lucro econômico não são os 2 milhões, 5 milhões menos 3 milhões, né? Esse é o lucro operacional, 2 milhões. Mas aí não está sendo levado em consideração o valor do dinheiro no tempo, né? Não está sendo levado em consideração o custo do capital. Então, nós temos que aprender a calcular o chamado lucro econômico. Bom, o objetivo do nosso curso é apresentar o fundamento teórico da matemática financeira e oferecer um treinamento prático por meio de exemplos do dia a dia das pessoas que lidam com as tomadas de decisões financeiras. Nós temos duas partes distintas no curso. A primeira parte
entendendo os conceitos. Nós vamos fazer os cálculos financeiros utilizando apenas os conceitos básicos da matemática financeira. Isso é muito importante para que a gente fixe bem esses conceitos da matemática financeira. Muita gente já quer resolver os problemas da matemática financeira utilizando o Excel, HP12C. Não. O Excel e HP12C são ótimas ferramentas para facilitar as contas para a gente. Isso aí não tenha dúvida. Agora, antes disso, é fundamental que a gente utilize os conceitos da matemática financeira nos cálculos, sem utilizar o Excel nem HP12C. É claro que nessa primeira parte nós não vamos fazer cálculos demorados, cálculos complexos, não, nada disso. Mas vamos fazer cálculos simples, mas para reforçar os conceitos da matemática financeira. E a segunda parte, aí sim, nós vamos utilizar o Excel e HP12C para facilitar as contas para a gente, né? Aqueles cálculos maiores, né? Envolvendo muitas prestações, aí nós temos que utilizar o Excel ou HP12C, que realmente fica muito mais ágil, né? Então, mas é fundamental antes nós conhecermos e entendermos bem os conceitos. Faz parte do curso 15 videoaulas. Nessas videoaulas nós vamos apresentar os conceitos, vamos apresentar as funções financeiras do Excel, você vai receber um arquivo em PowerPoint ensinando a trabalhar com HP12C. Então, nessas 15 videoaulas, tem tudo que você precisa para as tomadas de decisões financeiras. Também você vai receber o e-book Matemática Financeira com HP12C e Excel. Nesse e-book nós temos toda a parte teórica e é muito importante estudar o e-book, estudar a parte teórica, refletir a parte teórica. Isso é fundamental para entender bem os conceitos. E temos também exemplos, temos exercícios resolvidos e comentados e temos exercícios propostos. É importante que você faça os cálculos, acompanhe os cálculos no Excel ou na HP12C, os cálculos dos exemplos e dos exercícios resolvidos e comentados. Isso aí é muito importante para o entendimento. E também que você faça todos os exercícios propostos. Você vai receber também um arquivo com a solução de todos os exercícios propostos. No e-book, nós já temos as respostas, mas você vai receber um arquivo com as soluções. Só que não faz sentido, né? Antes de resolver o exercício, antes de pensar sobre o exercício, não faz sentido olhar a solução. Não, esse arquivo de soluções é importante você consultar quando surgir alguma dúvida. Aí sim você vai ver a solução. Você vai receber também uma cartilha de orientação financeira para o dia a dia das finanças pessoais e alguns vídeos sobre o controle das finanças pessoais. Então, vamos já para a segunda aula, que nós vamos começar com os conceitos teóricos da matemática financeira. Até lá!